Em apenas 90 segundos, o medo pode decidir o rumo do seu dia e, aos poucos, o rumo da sua vida. Ele começa com uma dúvida pequena, uma voz que sussurra, não agora, e antes que você perceba, está preso num ciclo silencioso que se repete. É sobre isso que o título fala, sobre o ciclo de medo que te domina e, mais importante, sobre como quebrá-lo. Aqui, você não vai ouvir promessas vazias nem frases prontas. Vai entender o mecanismo real que te prende e como escapar dele com consciência e prática. Pense na sua mente como um antivírus mental. Ela detecta riscos, cria alertas e te protege. Mas quando esse sistema fica sobrecarregado, ele começa a bloquear também o que poderia te libertar. O medo que deveria te proteger se transforma em uma prisão invisível. Enquanto isso, o piloto automático assume o controle. Você reage em vez de escolher, sonha em vez de agir, planeja em vez de começar. Mas há outro caminho. Quando você aprende a reprogramar o seu sistema interno, passa a transformar o medo em foco, o desconforto em direção e a dúvida em clareza. Não é sobre eliminar o medo, é sobre assumir o comando. Vivemos numa rotina acelerada, onde o medo se disfarça de prudência e a pressa de produtividade. Aqui, você vai entender por que isso acontece e como sair desse ciclo. Este é o espaço para recuperar o autocontrole emocional, alinhar propósito definido e construir disciplina consciente, passo a passo, com base em entendimento real, não em motivação passageira. Se você sente que o medo tem te guiado mais do que sua própria vontade, fique comigo. O que vem agora é o primeiro passo para se tornar parte dos poucos que realmente escapam. O chamado invisível. Tudo começa com um silêncio. Não o tipo de silêncio confortável, mas aquele que carrega uma sensação de que algo está fora do lugar. O chamado invisível é esse instante em que a mente percebe que está repetindo padrões que não escolheu. É quando uma dúvida sutil surge no meio da rotina. Por que continuo fazendo o que me limita, mesmo sabendo o que me libertaria? Essa pergunta não vem de fora, ela nasce dentro, no espaço entre um pensamento e outro, no momento em que o piloto automático perde o ritmo por um segundo. É nesse pequeno intervalo que a consciência tenta falar, mas quase sempre é abafada pelo ruído da pressa e pelas vozes do medo. O chamado invisível é o primeiro sinal de que o ciclo de medo pode ser quebrado, mas poucos o escutam. Ele não vem com promessas nem com euforia. Ele vem em forma de desconforto, de uma leve inquietação que parece insignificante, mas é o início da transformação. O medo, quando age em silêncio, cria uma rotina previsível. Ele convence a mente de que repetir é mais seguro do que tentar. Assim, o corpo se acostuma, a mente se acomoda e a vida passa a ser vivida em resposta ao medo, não em direção ao propósito. Ouvir o chamado é perceber essa engrenagem invisível girando e decidir observá-la de fora, como quem vê um relógio funcionando pela primeira vez. Nesse momento, a consciência começa a perceber que o medo não é um obstáculo físico, mas um sistema mental que opera por repetição. Cada pensamento de adiamento reforça o ciclo. Cada justificativa cria um novo elo. E o mais curioso é que esse processo não se impõe com força. Ele seduz com lógica. O medo se disfarça de prudência, e a prudência, quando guiada pelo medo, se transforma em paralisia mascarada de sensatez. O chamado invisível acontece exatamente quando a mente reconhece essa contradição, quando entende que pensar demais pode ser apenas outra forma de evitar agir. Perceber o chamado não é o mesmo que atender a ele. É apenas o começo da lucidez. É quando o indivíduo se torna capaz de olhar para o próprio medo sem reagir. Essa observação é o primeiro rompimento do ritmo hipnótico, o padrão automático que prende a atenção nos mesmos pensamentos e sensações. Ouvir o chamado é recuperar o controle da própria mente por alguns segundos e notar que por trás de toda a confusão existe uma vontade silenciosa de liberdade. Essa vontade é o que distingue os 2% que escapam dos 98% que permanecem presos. O chamado invisível não exige coragem imediata, exige presença. A mente precisa aprender a ficar no desconforto do momento sem buscar alívio instantâneo. É ali, nesse desconforto,
que a percepção se amplia. É ali que o medo começa a se revelar não como inimigo, mas como um sinal de que algo importante está prestes a mudar. Quem escuta esse chamado começa a perceber que o medo não está no caminho. O medo é o caminho, e é seguindo essa trilha com atenção, sem fugir dela, que o verdadeiro controle começa a surgir. A arquitetura do medo. O medo não nasce do nada. Ele é construído, camada por camada, como uma estrutura invisível que se apoia nas experiências passadas, nas crenças herdadas e nas repetições diárias que moldam a percepção. Cada pessoa carrega dentro de si um projeto mental desenhado para sobreviver, não para evoluir. E esse projeto foi refinado por anos, até que se tornasse quase automático. A mente interpreta qualquer incerteza como ameaça, mesmo quando essa incerteza é o espaço natural do crescimento. Assim, o medo se torna o arquiteto oculto das decisões, projetando uma vida segura, mas limitada. A arquitetura do medo é inteligente porque usa o próprio raciocínio humano como ferramenta de defesa. Ela convence a pessoa de que pensar demais é sinal de sabedoria, quando na verdade é um mecanismo de adiamento. Cada pensamento repetido sem ação reforça o padrão. Esse é o ritmo hipnótico em sua forma mais pura. O cérebro reproduz os mesmos circuitos emocionais até que eles se tornem a trilha sonora de cada decisão. O medo não precisa mais assustar. Ele apenas mantém o controle sutil, escondido sob a máscara da lógica. Essa estrutura é alimentada por memórias antigas, por falhas que deixaram marcas e por interpretações que nunca foram revisitadas. A mente armazena esses registros como se fossem provas de que arriscar é perigoso. E a cada tentativa de mudança, ela aciona o alarme interno. Cuidado, isso pode dar errado. Esse alerta não é uma voz mística, é apenas o cérebro protegendo seu próprio padrão. Ele prefere o conhecido, mesmo que insatisfatório, ao desconhecido que pode libertar. Essa preferência é o alicerce da arquitetura do medo, um sistema que se retroalimenta do hábito e da resistência. Há também a camada social, a construção coletiva do medo. Desde cedo, as pessoas aprendem a valorizar a segurança mais do que a consciência. São elogiadas por evitar riscos, por seguir normas, por se encaixar. Assim, o medo se institucionaliza. Ele deixa de ser apenas uma emoção e se torna uma cultura. A sociedade ensina a medir sucesso pelo controle e não pela consciência. Isso reforça a ideia de que sentir medo é sinal de fraqueza, quando na verdade é apenas sinal de sensibilidade. A partir daí, a pessoa aprende a esconder o medo em vez de compreendê-lo, e o ciclo se fortalece ainda mais. Desconstruir essa arquitetura não é eliminar o medo, mas enxergar seus alicerces. É entender como ele se apoia em crenças antigas e em repetições mentais que nunca foram questionadas. Quando o indivíduo começa a observar o próprio padrão de pensamento com curiosidade, em vez de julgamento, ele começa a desarmar a estrutura por dentro. Cada pensamento reconhecido é como retirar um tijolo da base. O edifício do medo começa a tremer, não porque foi atacado, mas porque deixou de ser sustentado pela ignorância. A verdadeira liberdade mental nasce quando a pessoa entende que o medo não é um muro, é um mapa. Ele aponta para os pontos exatos onde a consciência precisa evoluir. A mente que aprende a decifrar esse mapa deixa de ser prisioneira e passa a ser engenheira do próprio sistema interno. Essa é a transição do controle inconsciente para o autocontrole consciente, o ponto em que o medo deixa de ser arquiteto e se torna ferramenta de reconstrução. O parasita da mente. O medo, quando não é reconhecido, se transforma em um parasita mental. Ele não precisa de força para dominar, apenas de repetição. Entra silenciosamente nas brechas da dúvida e se instala entre o pensamento e a ação, alimentando-se de cada decisão adiada. Ele sobrevive de pequenas concessões diárias, uma ideia deixada para depois, uma conversa evitada, uma escolha adiada sob o disfarce da prudência. Assim, o parasita cresce, invisível, até que a pessoa começa a acreditar que é ele.
É nesse ponto que o medo deixa de ser uma reação biológica e se torna uma identidade psicológica. Esse parasita é astuto. Ele não quer destruir, quer controlar. Ele se disfarça de bom senso, de racionalidade, até de humildade. Faz a pessoa acreditar que está sendo sábia por não agir, sensata por não arriscar, prudente por não mudar. E quanto mais argumentos ele constrói, mais convincente se torna. O medo usa a própria inteligência da mente contra ela. Ele fabrica histórias coerentes, previsões lógicas e justificativas emocionais que parecem verdadeiras, mas que servem apenas para manter o sistema em funcionamento. A mente, quando dominada por esse parasita, vive em estado de alerta permanente. Cada nova oportunidade é interpretada como perigo potencial. Cada passo à frente parece exigir uma segurança que nunca chega. Esse mecanismo cria o que Napoleon Hill chamava de ritmo hipnótico, um estado mental em que a repetição substitui a reflexão e o medo passa a ditar o compasso da vida. O indivíduo age dentro de um roteiro invisível, acreditando que está no controle, quando na verdade apenas repete as instruções do parasita. Esse processo é autossustentável porque o medo cria provas da própria existência. A pessoa deixa de agir, o resultado não aparece. E o fracasso confirma o argumento de que era melhor não tentar. O ciclo se fecha com perfeição. O medo fabrica o motivo, impede a ação e depois usa o fracasso como evidência de que tinha razão. É um sistema que se alimenta de si mesmo. Para romper esse padrão, não é necessário coragem extrema, mas lucidez. É preciso perceber a estratégia do parasita, entender que ele não vive fora da mente, mas na forma como a mente conversa consigo mesma. O primeiro passo para neutralizá-lo é observar suas falas internas. Frases como, não agora, preciso me preparar mais, talvez depois, são seus disfarces favoritos. O medo não usa gritos, usa coerência. Por isso é tão difícil reconhecê-lo. Ele fala com a voz do raciocínio, não da emoção. E quanto mais sofisticado o pensamento, mais sofisticada se torna sua linguagem. O que diferencia os que escapam é a capacidade de detectar quando a mente está raciocinando para fugir e não para resolver. Ao compreender esse mecanismo, a pessoa começa a separar o que é pensamento útil do que é pensamento parasitário. Essa distinção é libertadora. Quando a mente percebe que o medo não é parte de quem ela é, mas apenas um processo que ela pode observar, o parasita perde o ambiente onde se alimenta. A atenção consciente corta seu oxigênio. O medo pode continuar existindo, mas já não tem domínio. E nesse instante, o indivíduo descobre que o verdadeiro poder não está em eliminar o medo, e sim em deixá-lo morrer de inanição. A hipnose coletiva. O medo pessoal não nasce isolado. Ele é amplificado por um campo invisível que conecta mentes, hábitos e crenças. A hipnose coletiva é o estado em que milhões de pessoas compartilham a mesma frequência emocional sem perceber. É o medo transformado em cultura, a insegurança transformada em comportamento normal. Desde cedo, aprendemos a evitar riscos, a seguir regras, a priorizar estabilidade, e o sistema social reforça essas escolhas como virtudes. Assim, o medo deixa de ser apenas uma emoção individual e se torna uma norma coletiva. Essa hipnose é sustentada por repetições. As mensagens se repetem na escola, na mídia, nas conversas, nas redes. O que começa como conselho vira condicionamento. Seja prudente. Não erre. Pense bem antes de agir. A intenção pode até ser proteger, mas o efeito é o adormecimento. A mente aprende que é mais seguro observar do que experimentar. Quando essa ideia se espalha, cria-se uma sintonia emocional em massa, uma espécie de transe social. Pessoas diferentes começam a viver o mesmo roteiro, reagindo da mesma forma, desejando as mesmas garantias. O ritmo hipnótico se fortalece porque o medo coletivo é reconfortante. Há uma sensação de segurança em estar dentro do grupo, mesmo que o grupo esteja paralisado. A mente humana tem medo de se destacar tanto quanto teme falhar. Então, prefere se manter invisível, conformada. Essa conformidade é o alimento da hipnose. Ela transforma o indivíduo em parte de um coro que repete as mesmas frases.
consome as mesmas ideias e evita os mesmos desconfortos. O medo se disfarça de pertencimento. A tecnologia intensificou esse fenômeno. Cada notificação, cada comparação, cada opinião compartilhada cria microdoses de ansiedade que se acumulam no sistema nervoso. A mente, sobrecarregada, busca estabilidade e adota o comportamento do rebanho. O medo se automatiza, operando em segundo plano. As pessoas começam a confundir tranquilidade com estagnação, silêncio com conformismo, segurança com ausência de movimento. Assim, o medo coletivo cria uma ilusão de ordem enquanto a consciência individual enfraquece. Romper essa hipnose exige um ato de atenção. A pessoa precisa se perceber dentro do grupo e observar o padrão, não como crítica, mas como constatação. Quando a mente reconhece que está repetindo ideias que não questionou, a consciência desperta. O transe começa a se desfazer no exato instante em que o indivíduo recupera a capacidade de pensar por conta própria. Esse despertar não é contra o grupo, é a favor da própria lucidez. A verdadeira autonomia nasce quando o indivíduo aprende a participar do mundo sem ser arrastado por ele, quando pode observar o medo coletivo sem absorvê-lo. Essa é a prática que diferencia os 2%. Eles convivem com o mundo, mas não copiam o ritmo dele. Conseguem ver o medo circulando, reconhecê-lo e ainda assim escolher outro compasso. Ao fazer isso, deixam de ser reflexo do ambiente e passam a ser influência. Essa é a quebra do transe, quando o indivíduo deixa de ser conduzido pela massa e começa a conduzir a própria mente. A zona cinza da coragem. Existe uma crença silenciosa de que coragem é ausência de medo, como se a pessoa corajosa fosse alguém imune à dúvida ou à hesitação. Essa é uma das maiores distorções criadas pelo ritmo hipnótico da mente coletiva. O medo, na verdade, nunca desaparece. Ele apenas muda de posição. A coragem não nasce quando o medo some, mas quando a consciência o coloca no lugar certo. Não como líder, mas como mensageiro. A zona cinza da coragem é esse território intermediário entre o impulso de fugir e a decisão de agir. É o ponto onde o medo e o propósito se encontram e disputam o comando. Nessa zona, a mente é testada em profundidade. A cada passo dado, o sistema de defesa tenta convencê-la a voltar. Não agora. Você não está pronto. Pode dar errado. São frases repetidas pelo cérebro como alarmes automáticos. O curioso é que esses alertas não são mentiras, mas verdades incompletas. Sim, algo pode dar errado, mas também pode dar certo. O medo só mostra uma metade do cenário. A outra metade precisa ser construída pela consciência. O indivíduo que compreende isso aprende a usar o medo como bússola. Ele não o elimina, apenas o interpreta. A zona cinza da coragem é desconfortável porque nela não há garantias. É um espaço onde o cérebro pede certezas e a consciência oferece apenas direção. O medo exige provas de segurança, mas a mente desperta entende que segurança é consequência, não ponto de partida. O medo então tenta desacelerar o processo, sugerindo espera, mais preparo, mais tempo. E é aqui que a maioria volta atrás. A espera parece prudência, mas é apenas fuga com argumento. Coragem, nesse ponto, é continuar mesmo com a dúvida presente. É agir antes de se sentir pronto, porque a prontidão só aparece depois da ação. Esse é o espaço onde os 2% se formam. Eles vivem nessa zona cinza sem tentar apressá-la. Usam o desconforto como combustível e o medo como referência. Quando a mente aprende a caminhar dentro do medo, ela descobre algo essencial. O medo não é um muro, é um corredor. A cada passo, ele se desloca, perde forma e revela passagens novas. O que parecia limite era apenas o início de um território ainda não explorado. Dentro dessa zona, há também um tipo de calma que só existe quando o indivíduo aceita o incerto. É uma tranquilidade ativa, não passiva. A mente permanece alerta, mas sem pânico. Observa, ajusta, avança. O corpo sente o medo, mas a consciência decide o ritmo. É o equilíbrio entre instinto e propósito. Essa harmonia é o que diferencia quem enfrenta o medo de quem é dominado por ele.
A coragem verdadeira é uma habilidade treinada, não um traço de personalidade. Ela se constrói em repetições pequenas, nas conversas difíceis, nas decisões demoradas, nas atitudes que desafiam o conforto. A cada vez que o medo é encarado e superado em ação consciente, o cérebro reprograma sua percepção de perigo. Ele aprende que a sobrevivência também existe no avanço, não apenas na fuga. Assim, o medo perde a função de impedir e passa a funcionar como lembrete de que há algo importante sendo feito. A zona cinza da coragem é o campo de treinamento da liberdade mental, o espaço onde a pessoa aprende a transformar a atenção em movimento e a insegurança em energia de criação. O espelho do controle. O medo tem um disfarce refinado, o controle. Ele faz parecer que tudo está sob domínio, quando, na verdade, o domínio é apenas uma forma de evitar o desconhecido. A mente cria planos, metas, cálculos, cronogramas, tudo em busca de segurança. Mas o verdadeiro impulso por trás dessa estrutura é o medo de perder o comando. O controle é um espelho onde o medo se reflete de terno e gravata. Parece racional, mas é apenas o medo reorganizado, travestido de eficiência. O problema é que quanto mais a pessoa tenta controlar, mais prisioneira se torna do próprio sistema. O controle promete paz, mas entrega tensão. A mente controladora não tolera o imprevisível. Ela quer antecipar cada variável, prever cada reação, planejar até o improvável. Isso cria um tipo de rigidez mental que impede a flexibilidade, que é a base da inteligência emocional. Quando tudo precisa estar no lugar certo, qualquer imprevisto se torna ameaça. O corpo reage com ansiedade, o pensamento se torna repetitivo e o foco se desloca do que é possível para o que pode dar errado. O controle excessivo é, na prática, uma forma sofisticada de medo crônico. Ele não paralisa, mas drena energia. Dentro do espelho do controle, o indivíduo acredita que precisa dominar o ambiente para sentir segurança. Essa crença gera uma busca interminável, porque o ambiente nunca é totalmente previsível. Cada tentativa de controlar o resultado cria um novo motivo de preocupação. A mente, sem perceber, entra num ciclo de microgestão do próprio futuro. E é esse ciclo que mantém o ritmo hipnótico ativo. O controle se torna o novo piloto automático. Ele gera movimento, mas não evolução. O corpo trabalha, a mente calcula, mas a consciência estagna. O medo, quando percebe que não pode mais assustar, começa a negociar. Ele oferece a ilusão do controle como moeda de troca. Diz: você não precisa se arriscar, apenas garanta que tudo esteja sob vigilância. E o indivíduo aceita. Troca liberdade por previsibilidade, espontaneidade por rotina, propósito por desempenho. O resultado é uma vida bem organizada, mas emocionalmente vazia. Tudo parece sob controle, mas a mente está esgotada por tentar sustentar o que nunca será possível controlar. O movimento natural da vida. Romper com essa ilusão exige uma inversão de perspectiva. O controle real não é externo, é interno. Não está em prever o que virá, mas em estar presente para o que acontece. A mente que entende isso se torna flexível sem perder direção. Ela aprende a ajustar, não a resistir. Esse tipo de controle nasce da consciência, não do medo. Ele não depende de resultados, mas de presença. É o controle que vem da capacidade de se manter lúcido no meio do caos, de perceber o medo se formando e decidir não alimentá-lo. Quando o indivíduo compreende que o desejo de controlar é apenas o medo tentando se manter no comando, surge um espaço de liberdade. Nesse espaço, a ação volta a fluir. A energia antes gasta em antecipar o futuro é redirecionada para criar o presente. Essa é a diferença entre reação e criação. O espelho do controle se quebra quando a mente aceita que o desconhecido não é uma ameaça, é o terreno onde o crescimento acontece. O medo perde força quando não precisa mais ser mascarado, e o controle verdadeiro nasce quando o indivíduo escolhe consciência no lugar de previsibilidade. O momento da fenda. Há um instante em que o ritmo hipnótico falha. Um segundo em que o sistema automático da mente tropeça e revela uma brecha. Essa é a fenda. Ela não é visível, não tem som,
Mas quem a percebe sente algo mudar internamente. É o momento em que a repetição perde a força e a consciência se infiltra entre os pensamentos. A fenda aparece quando a pessoa se pega observando o próprio padrão em tempo real, sem justificativa nem culpa. Quando percebe que está prestes a reagir do mesmo modo de sempre, mas, por um breve instante, escolhe não reagir. Esse pequeno espaço de consciência é o início de uma nova liberdade mental. O momento da fenda é raro porque a mente faz de tudo para manter o padrão fechado. Ela prefere a continuidade, mesmo que isso signifique permanecer presa. Quando surge um pensamento diferente, algo que quebra a sequência habitual, o cérebro tenta corrigi-lo rapidamente. Quer voltar à normalidade. Mas se a consciência permanece atenta, ela consegue atravessar a fenda antes que se feche. É como se um feixe de luz atravessasse uma parede de concreto. Não é preciso derrubar o muro inteiro. Basta encontrar a rachadura e expandi-la com atenção constante. Dentro dessa fenda, o medo perde a nitidez. Ele continua presente, mas enfraquecido pela observação. A pessoa deixa de ser prisioneira do próprio impulso e passa a ser testemunha dele. Isso muda tudo. Em vez de reagir, ela responde. Em vez de lutar contra o medo, ela o observa até que a energia dele se transforme. O cérebro interpreta esse novo comportamento como aprendizado e começa a criar novas conexões. A repetição cede espaço à escolha. O que antes era automático torna-se consciente. Esse momento é sutil e exige prática. Ele não se conquista com força, mas com atenção. Quanto mais a mente se exercita em observar os próprios padrões, mais fácil se torna detectar a fenda. Ela pode aparecer em situações simples, antes de uma resposta impulsiva, no instante de adiar uma tarefa, no segundo em que a ansiedade surge. São brechas mínimas, mas nelas está todo o potencial da mudança. É nelas que o indivíduo começa a alterar seu ritmo hipnótico, deslocando o poder do medo para a consciência. O momento da fenda também revela uma verdade paradoxal. O medo não desaparece, ele muda de função. Em vez de ser o gatilho da fuga, passa a ser o sinal de alerta para acordar. Cada vez que o medo aparece, ele indica onde a fenda pode surgir. O indivíduo atento usa esse sinal para se observar, para interromper o fluxo automático. Assim, o medo deixa de ser um obstáculo e se torna ferramenta. Reconhecer e expandir a fenda é o ponto em que a transformação se torna inevitável. O sistema mental antigo ainda tenta reagir, mas já não encontra o mesmo terreno fértil. A consciência começa a ocupar espaço e o padrão se enfraquece. O medo pode continuar existindo, mas já não governa o comportamento. A fenda é o primeiro território conquistado pela liberdade interior. É o ponto exato em que o indivíduo percebe que, por trás do medo, existe algo observando tudo. Ele mesmo, desperto. O ritual dos 2%. Os poucos que escapam do domínio do medo não o fazem por sorte, talento ou circunstância. Eles o fazem por repetição consciente. Transformaram a atenção em disciplina e o medo em sinal de ajuste. O que os diferencia é um conjunto de práticas mentais simples, mas consistentes. Um ritual invisível que realinha o foco e dissolve o automatismo. Não é um segredo místico. É uma forma de usar o próprio funcionamento da mente a favor da liberdade. O ritual dos 2% começa com a decisão de observar, não de reagir. Quando o medo surge, em vez de lutar contra ele ou negá-lo, eles o reconhecem com lucidez. Essa observação quebra o ciclo. A primeira parte do ritual é nomear o medo. Dar-lhe forma verbal impede que ele opere nas sombras. Quando o indivíduo diz, "Estou com medo de falhar", ele transforma uma sensação difusa em algo identificável. O medo perde o poder da ambiguidade. A mente consegue processar o que é concreto. Nomear o medo é o equivalente psicológico de acender a luz em um quarto escuro. O segundo passo é questionar. Perguntar se o medo é real ou apenas aprendido. Essa pergunta simples reorganiza o pensamento. Ela força o cérebro a sair do piloto automático e a buscar dados, não suposições. A dúvida passa a ser investigada e o medo começa a se desfazer pela lógica. O terceiro elemento é a ação mínima. Os 2% sabem que o medo se alimenta da inércia
Por isso nunca esperam sentir coragem para agir. Eles criam movimento mesmo em pequena escala. Um gesto, uma conversa, uma decisão pequena. A ação mínima serve para ensinar o corpo que o perigo não é real. A fisiologia se ajusta à nova experiência e o cérebro aprende que pode avançar sem colapso. Esse processo repetido transforma a coragem em reflexo. A mente deixa de esperar segurança e passa a gerar segurança através da ação. O ritual também envolve o cuidado com o que alimenta o pensamento. O medo não se mantém apenas pelas emoções, mas pelos estímulos diários. Notícias, comparações, rotinas de urgência. Os 2% filtram isso conscientemente. Não porque ignoram o mundo, mas porque sabem que a mente reproduz o ambiente que consome. Eles criam microambientes de clareza, tempo sem tela, respiração antes de decidir, silêncio antes de reagir. Essas pequenas práticas ajustam o ritmo mental e dissolvem o ruído que fortalece o medo. O que torna esse ritual poderoso é sua constância. Ele não promete eliminar o medo, mas domesticar sua energia. A mente treinada nesse processo começa a usar o medo como referência, não como limite. Quando ele aparece, não significa pare. Significa, aqui há algo que importa. O medo deixa de ser um sinal de perigo e passa a ser um marcador de propósito. Essa reinterpretação muda a estrutura emocional. O ritual dos 2% é, em essência, a prática da consciência ativa. É a substituição da reação pela presença, da pressa pela precisão, da dúvida pela curiosidade. Ele exige disciplina, mas oferece lucidez. E a lucidez é o que quebra o domínio do medo. Quando a mente aprende a aplicar esse ritual todos os dias, mesmo de forma simples, o ritmo hipnótico começa a se dissolver. O medo ainda fala, mas a consciência responde com clareza. E nessa resposta, a liberdade começa a se tornar hábito. A reprogramação silenciosa. Depois que o indivíduo começa a aplicar o ritual e enfraquece o automatismo do medo, inicia-se uma fase mais profunda, a reprogramação silenciosa. É aqui que o novo padrão se consolida. Diferente das fases anteriores, esse processo não é sobre enfrentamento, mas sobre reconstrução interna. O cérebro humano é plástico, ou seja, muda conforme a repetição de pensamentos e emoções. A reprogramação silenciosa usa essa característica a favor da consciência. Em vez de alimentar o sistema com estímulos de medo, a mente passa a criar novos circuitos baseados em atenção, calma e clareza. É um processo lento, mas irreversível, porque opera no nível do hábito, não da vontade momentânea. O silêncio é a base dessa transformação. Ele não é ausência de som, mas ausência de ruído interno. Quando a mente se cala, o sistema de defesa se desativa e a consciência assume o comando. O indivíduo começa a perceber o quanto seus pensamentos eram repetidos e previsíveis. A pausa se torna uma ferramenta de diagnóstico. Cada intervalo entre estímulo e resposta é uma oportunidade de escolha consciente. Com o tempo, o cérebro aprende que não precisa reagir imediatamente para se proteger. Essa pausa muda o ritmo da mente e, com ela, muda toda a estrutura emocional. A reprogramação silenciosa também envolve a substituição de padrões. Cada vez que a mente observa um pensamento de medo, ela tem a chance de inseri-lo em um novo contexto. Em vez de dizer "isso é perigoso", ela passa a dizer "isso é novo". A linguagem interna é o código do cérebro. Alterar as palavras altera os circuitos. Essa prática, repetida diariamente, cria uma nova percepção de realidade. A mente deixa de interpretar o desconhecido como ameaça e passa a vê-lo como campo de aprendizado. Com o passar dos dias, o silêncio se transforma em clareza. O indivíduo passa a identificar o momento exato em que o medo tenta retomar o comando. Ele o reconhece não mais como um inimigo, mas como uma notificação do sistema. O medo está ativo, portanto, há algo a ser compreendido. Essa neutralidade é o ponto máximo da reprogramação. O medo perde o tom emocional e se torna apenas um dado, uma informação que a consciência analisa. O poder de reação se dissolve e o controle interno cresce. Nessa fase, a pessoa também começa a notar mudanças físicas. A respiração se estabiliza, o corpo responde com menos tensão, o sono se regula
Isso acontece porque o cérebro entende que não há perigo constante. O sistema nervoso entra em equilíbrio e a mente se torna mais eficiente. Esse estado é o contrário da pressa. É presença com energia. A produtividade deixa de vir do esforço e passa a vir da clareza. O indivíduo faz mais porque desperdiça menos energia, lutando com pensamentos desnecessários. A reprogramação silenciosa não é um evento, é um estilo mental. É o ponto em que o medo já não precisa ser vencido, apenas compreendido. A mente aprende a manter-se consciente sem esforço, como quem respira. O ritmo hipnótico, antes acelerado e inconsciente, torna-se lento e deliberado. A vida volta a fluir, mas agora sob novo comando. É nesse silêncio que o indivíduo começa a ouvir, pela primeira vez, o próprio propósito, não o imposto, mas o que sempre esteve escondido sob o ruído. O novo contrato com o medo. Chega um ponto em que o medo deixa de ser um adversário e se torna um interlocutor. O novo contrato com o medo é a transição entre resistência e cooperação. O indivíduo já não tenta eliminar o medo, mas estabelecer com ele uma relação funcional. Ele compreende que o medo é parte do sistema, um mecanismo de preservação que só se torna um problema quando assume o comando. Nesse novo acordo, o medo passa a ter um lugar específico, o de mensageiro da consciência. Quando aparece, ele não é visto como sinal de fraqueza, mas como convite à observação. Esse contrato começa quando a pessoa entende que o medo carrega informação. Ele mostra o que é importante, o que ainda não foi dominado, o que precisa ser fortalecido. O medo indica a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Antes, essa fronteira era o limite. Agora, é o mapa. Cada vez que o medo surge, o indivíduo pergunta: o que este medo quer me mostrar? Essa pergunta muda toda a química do cérebro. O sistema nervoso, que antes reagia com tensão, passa a responder com curiosidade. E a curiosidade é a emoção oposta ao medo, porque busca o que o medo evita. No novo contrato, o medo deixa de ser emocional e se torna estratégico. Ele ajuda a calibrar o risco, a dosar o ritmo, a evitar excessos. Mas quem decide é a consciência. É como se o medo passasse de comandante a conselheiro. Essa mudança de papéis reorganiza toda a estrutura interna. O indivíduo não precisa mais lutar contra si mesmo. A energia que antes era usada em resistência passa a ser usada em construção. O medo perde a autoridade, mas mantém a utilidade. Esse processo também redefine o conceito de segurança. O indivíduo percebe que segurança verdadeira não é ausência de medo, mas confiança na própria capacidade de lidar com ele. O medo deixa de ser obstáculo e se torna o campo de treinamento da autossuficiência. Ele provoca ajustes, desperta a atenção e mantém o sistema alerta sem paralisar. A mente aprende a diferenciar medo real de medo imaginário. O real pede ação, o imaginário, consciência. Essa distinção é o núcleo da maturidade emocional. Ao firmar esse novo contrato, o indivíduo dissolve a antiga guerra interna. O medo deixa de consumir energia psíquica. Surge um tipo de tranquilidade ativa. Uma confiança silenciosa em que o medo pode existir, mas não interferir. A pessoa deixa de buscar a ausência de medo como meta e passa a viver com ele como parceiro de evolução. Essa convivência consciente é o estado mental dos 2%. Eles não se iludem com o controle total, mas dominam o essencial, a própria resposta. Com o tempo, o medo se torna uma ferramenta de precisão. Ele aponta o caminho das competências que precisam ser desenvolvidas. Mostra os limites que ainda são mentais, não reais. E quando o indivíduo age mesmo sentindo medo, o sistema entende que a vida não é uma sequência de ameaças, mas de oportunidades para expandir percepção e presença. O novo contrato com o medo é o pacto que transforma o instinto de sobrevivência em instrumento de propósito. Ele não apaga o medo, ele o educa. E uma mente que educa o próprio medo é uma mente livre. O juramento dos 2%. Existe um instante, após toda a observação e prática, em que a mente desperta para um compromisso maior. Esse é o juramento silencioso dos 2%. Não é feito em voz alta, nem diante de ninguém.
É uma decisão interna e definitiva de nunca mais viver sob o comando do medo. O juramento nasce quando a pessoa percebe que o medo ainda existe, mas já não governa, que a dúvida ainda fala, mas não decide. É o momento em que a consciência assume o posto de liderança e a vida volta a se mover por propósito, não por proteção. O juramento dos 2% não é uma promessa de vitória constante, é um pacto de presença. É a decisão de se manter desperto em cada pensamento, cada escolha e cada ato. Os que fazem esse juramento entendem que a mente não precisa mais ser um campo de batalha, mas um espaço de criação. Sabem que o medo pode voltar em diferentes formas, mas também sabem que agora tem as ferramentas para reconhecê-lo e redirecioná-lo. Esse compromisso é o que mantém o novo ritmo mental, a disciplina de não deixar o medo voltar a ditar o compasso. Ao firmar esse juramento, o indivíduo redefine sua relação com a vida. Ele deixa de buscar garantias e passa a buscar coerência. Não vive mais em função de evitar dor, mas de expressar propósito. O medo continua existindo, mas agora atua como lembrete de que há algo vivo sendo construído. A cada situação em que o medo tenta retomar o comando, o juramento ecoa: quem decide sou eu. Essa frase não é afirmação de força, mas de clareza. É o selo do novo estado mental. O ponto em que o medo deixa de ser ameaça e se torna testemunha da transformação. O juramento também marca o fim do ritmo hipnótico. Antes o medo controlava pela repetição, agora a consciência cria pela intenção. A vida passa a seguir outro compasso, o da atenção. A pessoa percebe que não há mais necessidade de lutar contra o medo, porque ele já foi integrado. O medo perde o caráter de inimigo e se torna apenas parte do terreno. A consciência se estabelece como centro. O indivíduo não busca mais escapar, busca permanecer lúcido. Esse é o verdadeiro escape. Não fugir, mas permanecer desperto, onde antes existia fuga. No fundo, o juramento dos 2% é uma declaração de responsabilidade. É o reconhecimento de que a mente é o instrumento mais poderoso de criação que existe e que o medo só pode dominar quando ela está adormecida. Ao acordar, o indivíduo compreende que o que chamava de destino era apenas o reflexo dos próprios padrões. Agora ele escreve o próprio roteiro. O juramento é o início dessa autoria. E assim, o ciclo se encerra. O medo continua presente, mas perdeu o trono. O indivíduo segue consciente, disciplinado e livre. O que antes era prisão se torna caminho. O que antes era paralisia se torna direção. Esse é o estado dos que escapam. Não vivem sem medo, vivem acima dele. O juramento dos 2% é simples e eterno. Manter a consciência desperta em meio ao caos. É o compromisso silencioso de jamais entregar o comando da própria mente. Esse é o verdadeiro fim do ciclo e o início de uma nova forma de existir.